E a palavra que nós vamos estar repartindo hoje, ela está registrada lá no Velho Testamento. E nós já vamos ler o versículo-chave para essa ministração. E eu quero só atualizar aqui um pouco, antes de nós lermos esse versículo, essa palavra. Né? É um texto ali que trata ali da aliança com Deus, com Salomão. A aliança que Deus reafirma ali com Salomão, o rei Salomão, o filho do rei Davi, né? Depois de um grande esforço do povo de Israel para edificar o templo em Jerusalém. Né? O rei Davi, ele sentiu isso no coração, um dia ele se questionou, dizendo, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar, e o meu Deus não tem um lugar, numa casa dele, para a habitação dele, e esse anseio de construir esse templo começou no coração do rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e Deus falou, mas não vai ser você que vai construir esse templo, mas vai ser o seu filho, né? Então, depois de um grande esforço do povo para edificar esse templo, né, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, ele aparece ao rei e ele deu condições para esse rei, para que a presença dele permanecesse naquele lugar. E então, o desejo do coração de Deus, desde o início de toda a história, né, desde lá do Jardim do Éden, era que o povo, né, mais do que construir um templo, mais do que ter um lugar para dizer que ali era a habitação do Senhor, o desejo do coração de Deus para mim e para você, desde lá atrás, foi que nós edificássemos não só um templo, paredes, estrutura física, mas que nós edificássemos o nosso coração, que nós preparássemos o nosso coração, que nós desejássemos essa habitação permanente nos nossos corações. Então, o povo que se chama pelo nome de Deus deveria, então, edificar algo dentro do seu próprio coração, com a sua própria vida. Né? E então, agora eu quero te convidar a ler comigo lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, essa palavra. Depois eu queria pedir para a Estelinha trazer uma água aqui para mim, por favor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém. A nossa terra precisa de cura? Sim ou não? Vamos participar comigo aqui, sim ou não? O Brasil precisa de uma intervenção divina? O mundo precisa de uma intervenção divina. E olha a palavra que Deus deixa para nós. Então, nesse contexto aqui, né, o povo estava sob o comando desse rei, o rei Salomão. E que finalmente, né, depois de um tempo aí de muito esforço, e que todos ajudaram nessa construção desse templo, trazendo ofertas, trazendo aquilo que eles tinham para ajudar na construção. O rei Davi já tinha deixado uma grande fortuna em ouro, em prata, em bronze, para que fosse iniciada essa obra. Mas todo o povo se mobilizou, todo o povo se reuniu e junto com esse rei, né, unidos com esse rei, unidos nesse propósito, eles construíram e ergueram o templo lá em Jerusalém. E todo esse envolvimento do rei, toda essa mobilização do povo, era um só propósito, que era fazer a vontade de Deus. E olha que interessante, que depois dessa construção, eu quero te convidar, é uma leitura muito gostosa aqui desse período, que você leia aí o livro de 2 Crônicas, para você participar, como a gente, quando lê um livro, quando a gente assiste um filme, a gente entra na história, não tem como a gente não ser envolvido nessa história. E depois desta construção, e que esse rei dedica e consagra esse templo, né? Foi gerado algo muito grandioso, né? A gente lê um pouquinho ali no início
ali do capítulo 7, que a glória do Senhor encheu o templo, que não tinha nem como os levitas entrarem, porque tamanha era a glória de Deus naquele lugar, tamanho era a presença manifesta de Deus naquele lugar. E eu, quando eu estava me preparando aqui, e eu fui sentindo isso no meu espírito, aqui também nós fizemos um grande esforço para estar nesta casa, neste templo, nesta igreja, né? Até ontem a gente estava lembrando disso, as irmãs que estavam aqui conosco à tarde. Um grande esforço foi feito por um grupo de pessoas. Pessoas doaram o seu tempo, os seus dias trabalhando aqui, né? Os homens varavam à noite pintando isso aqui. E depois entrava a parte mais feminina, que era da limpeza. E tirando tinta do chão e te lixando, né? Essas placas de isopor aqui foram tiradas uma a uma e pintada uma a uma. Foram várias noites em claro aqui que os homens passaram, né? E a gente às vezes vinha com um lanche, com um cafezinho para dar força ali aos trabalhadores. Tinha pizza, às vezes tinha espetinho, era bom aqui, né? A gente ajudava dessa forma. E lavando aqui, cadeira por cadeira, arrumando isso aqui. E eu fico imaginando que aqui é um lugar simples e pequeno. Mas como foi? A Ana se lembra disso, a Nath, pastor, né? Como foi a nossa alegria do primeiro dia que nós abrimos essas portas e fizemos aqui a inauguração e dedicamos este lugar aqui. E o nosso coração foi tomado de uma grande alegria. E nós sentimos e sabemos que a presença de Deus estava e está aqui sobre este lugar, amém? A glória do Senhor está também aqui neste lugar. Esse lugar foi consagrado, este lugar foi dedicado ao Senhor, assim como o templo lá em Jerusalém, assim como a grandiosidade daquele lugar. E da mesma forma, né, que o Senhor, Ele se fez presente, e Ele se faz presente hoje. A glória dEle, ela é bem-vinda e desejada por nós daqui. Então, depois, voltando lá à história, né, do rei Salomão, depois que foi feita essa construção e foi consagrado, né, a palavra de Deus diz que o Senhor apareceu e respondeu à oração desse rei. Quem aqui deseja hoje que as suas orações sejam respondidas? Eu desejo, eu busco isso. Então, como nós já falamos e já sabemos, eu estou aqui hoje só para nos fazer lembrar a tua vida, o teu coração, que Deus, Ele expressa essa vontade dEle de estar conosco, de habitar no nosso meio, sempre. Então, Deus aceita essa oferta, Deus aceita o esforço do povo de Israel. E Ele diz assim para o rei: eu ouvi a sua oração. Olha que coisa gostosa. Eu escolhi este lugar para mim, como um templo para os sacrifícios, como um templo para estar se dedicando à minha presença. O Senhor está falando para mim, para você assim, olha, eu ouvi a tua oração, eu tenho ouvido a sua oração, eu tenho colhido as suas lágrimas. E eu tenho te escolhido. Eu tenho escolhido a Gabriela, o Gabriel, Mateus, a Estela, a Marcela. Eu tenho te escolhido para ser o lugar da minha habitação. Olha isso, Érica. Então o Senhor fala a Salomão, demonstrando o seu desejo de abençoar, o seu desejo de proteger. Esse versículo que nós lemos é a resposta de Deus a esse rei. Esse versículo que nós lemos é a resposta de Deus para a minha vida e para a tua. Quem é que precisa ser abençoado? Quem é que precisa da proteção de Deus? Todos nós. E o Senhor então fala esse desejo que Ele tem de abençoar o seu povo. Mas Deus, Ele coloca ali que nesse versículo, que a sua permanência, a presença manifesta dEle, exigiria total dedicação a Ele. Né? Nós sabemos, e a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus zeloso, o nosso Deus é um Deus que tem ciúmes de nós, o nosso Deus exige de nós
dedicação, exige de nós resposta a essa bênção que Ele quer nos dar, né? Eu até postei essa semana uma frase que ela é bíblica, eu não vou saber citar o endereço agora, mas que diz que Deus não exige muito de nós, não. Deus exige tudo de nós, porque a Bíblia diz assim, Jesus fala assim, olha, se você quer ser meu discípulo, se você quer ser um seguidor meu, alguém que está comigo, tem que deixar tudo. Tem que deixar casa, pai, mãe. Então, seguir a Jesus, amar a Deus, seguir os passos de Jesus, não exige muito, exige tudo de mim, de você. Por isso que Deus estava aqui ensinando algo a esse povo. Ele fala, olha, está lindo o templo, ficou maravilhoso, né? Toda essa preparação, toda a parte técnica, toda os vestuários, todos os detalhes que ele pediu assim, Deus deu os detalhes de como ele queria que fosse construído. Deus deu medidas, Deus deu a cor, Deus deu o tipo de tecido. Deus é um Deus de detalhe. E ele fala assim, olha, mas para que eu possa te abençoar, para que eu possa te proteger, precisa ter algo da sua parte, precisa ter uma resposta da sua parte. O nosso Deus é um Deus que é verdadeiro, é um Deus que é reto e é um Deus que é justo. Por isso ele nos ensina, e num único versículo aqui, que é esse que nós lemos, né? Ele deixa claro para nós 3 pontos que são necessários para que a cobertura dele permaneça sobre nós, para que o seu poder esteja sobre nós, né? O primeiro ponto que eu e você precisamos entender, que Deus, ele nos ensina que nós precisamos reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, né? Nós temos chorado, né, de ver a tragédia que está tão perto de nós. Ontem, enquanto eu fui aqui perto, buscar uma marmita para a gente almoçar, que a gente estava aqui ontem, eu encontrei uma antiga conhecida. E ela me disse assim, olha, eu estou chorando Ela falou assim, eu ainda não perdi ninguém da minha família. Ela falou, mas eu estou chorando a dor da minha amiga, que essa noite, esse dia enterrou o seu pai. Agora tem chegado muito perto de nós. As perdas estão muito próximas de nós. As pessoas têm sido atacadas por esse vírus e muitos têm perdido a vida. Então, nós temos que compreender, e embora tudo isso esteja acontecendo, nós precisamos reconhecer que Deus não perdeu o controle, que Deus não está numa disputa com o inferno para ver quem está mais forte. Não. Deus continua sendo Deus, Deus continua no seu trono, Deus continua de forma soberana dos céus, e nada saiu do seu controle. Esse vírus, eu não creio que veio de Deus de forma alguma. Eu creio que veio sim do inferno. Mas eu creio que Deus tem muitas vezes permitido algumas coisas para nos fazer lembrar quem Ele é e quem nós somos. Então, o primeiro ponto é nós reconhecermos essa grandeza de Deus, essa soberania. O segundo ponto, que Ele diz que nós temos que buscar a sua presença e converter-se nos seus caminhos. Né? Então, nós vemos aqui a condição de Deus para o perdão nacional de Israel. É a mesma condição de Deus hoje, no ano de 2021. É a mesma condição de Deus para o perdão da nossa nação, para o perdão do nosso país, que é termos um coração humilde, que é termos dentro de nós a oração como uma arma, a busca pela presença de Deus e sua face, e principalmente termos um coração arrependido. Né? Então, a palavra de Deus diz assim, ele fala assim, olha, se o meu povo, nós somos o povo dele, sim? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar e orar. Né? Então, o povo, quando eu e você nos humilhamos na presença de Deus, nós reconhecemos que Ele é grande e que eu sou pequeno. Eu reconheço que Ele é poderoso e que eu não sou nada. Eu reconheço a minha fragilidade. E essa minha conhecida ontem, ela diz assim para mim, olha, é só para nos lembrar que nós somos pó. E é isso mesmo, somos pó, viemos do pó e para o pó nós vamos retornar. Nós somos frágeis. Quando eu me humilho,
Eu reconheço que Deus é soberano, que Ele, somente Ele, é todo poderoso. A palavra de Deus diz assim lá em Tiago. A Marcela vai projetar para nós. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento, troquem a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vocês acham que há no meio da maioria isso, no momento que estamos vivendo, o povo, ao invés de ter consciência, de ter consideração pelo outro, muitos não estão nem aí, muitos não têm a higiene, o cuidado com as mãos, muitos não têm a decência de se privar de prazeres do mundo, como festas, como reuniões. Enquanto estão os profissionais da área de saúde dobrando suas cargas de trabalho que já são extensas, para cuidar daqueles que estão indo para o hospital, para aqueles que estão morrendo. Muitos estão varando noite em festas, em orgias, em bebedeiras. Você acha que a maioria está fazendo o que esse versículo diz? Se entristecendo com o que estão tristes, se entristecendo com aqueles que estão enlutados, se lamentando e chorando. Mas, ao contrário disso, muitos estão em festa. Muitos não estão nem aí. Então, nós devemos, como povo de Deus, tomar a nossa parte. Né? Um povo que se humilha diante de Deus é exaltado por Ele. Foi isso que nós lemos aqui em Tiago. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. E o que é se humilhar? Nós sabemos o que é isso. Né? É contrário à natureza humana o se humilhar. É contrário à nossa natureza isso. Por isso nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo. Porque se humilhar é se esvaziar do nosso orgulho, do nosso eu acho, do nosso eu quero. É se esvaziar e deixar de agir pela própria força, pelo próprio entendimento. É dizer assim, Deus, eu realmente não sei. Eu realmente não posso na minha força. Porque nós temos aprendido isso e temos falado isso com a célula de liderança. Quando nós confiamos na nossa própria força, em nós mesmos, o resultado disso é frustração, é desânimo, é cansaço, é tristeza. O Senhor nos chama então para uma posição contrária, a posição de nos humilharmos, que é tirar o meu eu de cena e dizer, Senhor, entra, Senhor, tome a frente, Senhor, tome a direção de todas as áreas da minha vida. Eu estava aqui mais cedo, né, junto com os irmãos, e eu pensando nisso, justamente que eu estou falando aqui, eu até trouxe para eles enquanto orávamos aqui antes do culto. Né, muitas vezes, a maioria das vezes, a tendência nossa é estar no controle de todas as coisas. Né? Enquanto estamos aqui, há a preocupação de não tropeçar enquanto subimos aqui, de não errar uma nota, de não desafinar, de não falar uma coisa errada. E nós ficamos ali tentando ter um controle, porque nós queremos fazer o certo e o melhor para o Senhor, e é isso mesmo. Mas muitas vezes, por conta desse controle nosso, nós limitamos o que o Espírito quer fazer à igreja. Nós limitamos o que o Espírito quer fazer em nós. E eu pedi isso ao Espírito Santo. E eu sempre peço para o pastor orar, né, por mim. E nosso momento aqui foi meio rápido, porque nós estávamos em cima da hora, e ele não orou, e eu pedi para ele, ore por mim antes de eu subir aqui. Né, e ele orou justamente isso. Para que o Espírito Santo me dirigisse, para que o Espírito Santo conduzisse, e para que o Espírito Santo me desse ousadia. E eu senti como uma confirmação ao meu coração. Porque muitas vezes eu quero me preparar tanto, estudar tanto, e que eu fico tão preocupada em não passar do tempo, e de não ficar algo extenso, porque eu falo muito. E eu pedi isso para o Senhor, eu não quero mais ter o controle de nada. Eu não quero mais estar tomando um lugar que não é meu, mas que é seu. E, portanto, eu pedi isso ao Senhor, e o pastor orando, ele confirmou isso. A condução e a direção é totalmente do Espírito. E aquilo que ele colocou no meu coração, né, desde os dias que eu estou me preparando para essa palavra, ele vai fazer nesta manhã, amém? E é a obra de Deus
ela é perfeita e ela é boa, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, nós vamos nesse sentido aqui, né? Se você não durma aí, você, nem que está em casa, e nem você que está aqui comigo, participe comigo aqui. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor, e a oração é um exercício para nós quebrantarmos nosso coração. A oração, quando eu me coloco em oração, quando eu entro na presença de Deus em oração, é o primeiro passo que eu estou dizendo, eu não tenho controle, eu preciso, eu dependo do Senhor, né? Então, quando nós estamos com o nosso coração dessa forma, nosso coração contrito, né? O eu, a nossa vaidade, tem que sumir, vai sumir, né? E a nossa atenção vai estar toda voltada para aquele que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Então, o primeiro ponto é esse, né? Para nós, se humilhar e orar. O segundo ponto é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, né? Buscar a face de Deus é ter um maior relacionamento com Ele, é passar tempo com Ele. Muitas vezes é necessário esforço da nossa parte, a iniciativa tem que ser nossa, né? Então, o povo que crê no Senhor não pode ficar aguardando somente que Deus venha, né? A gente fica lá sentado ou deitado, em berço esplêndido, e esperando as bênçãos virem chover sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, né? É algo que é um relacionamento. Buscar a face do Senhor é se relacionar. Então, nós devemos, né? Nós fomos convocados como igreja a isso. Vocês têm visto o movimento, a mobilização do povo de Deus, a de se posicionar e de lutar com as armas que são as mais modernas, as armas mais eficazes, as armas mais poderosas que nós temos como cristãos, que é o nosso jejum e que é a nossa oração. Então, a parte que é de Deus, a bênção é dele, mas ele diz assim, olha, busque a minha face, busque a minha presença, entre na minha presença. Leia a minha palavra, entenda o que eu estou dizendo, pratique a minha palavra, ore, busque, né? Nós temos um Deus vivo que não está pregado numa cruz, não está morto, mas Ele está vivo e ansiando e esperando para que eu e você se apresente a Ele, para que eu e você fale assim, ó, já estou aqui para o nosso tempo, já estou aqui para a nossa comunhão, já estou aqui para eu poder chorar aos teus pés, já estou aqui para poder compartilhar as minhas vitórias. Olha o que diz para nós o profeta Jeremias, trazendo uma palavra de Deus para nós. Jeremias 29, 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Quem que entra primeiro? Quem que busca? Quem que diz eu quero? Quem que clama? Quem que começa? Sou eu e você. E aí Deus continua dizendo através do profeta, vocês me procurarão e vão me achar. Quando me buscarem de todo o coração, quando for intencional, quando você se preparar para isso, né? Como a gente vem para o culto de manhã, eu já tenho que vir falando, Deus, hoje eu quero sair daquela igreja com o meu coração curado, com o meu coração liberto, com o meu coração transformado. Eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor. Você tem clamado ao Senhor, você tem entrado nessa presença para buscar a sua face. Requer isso, requer esforço, requer um planejamento do nosso dia. Requer eu separar 1 hora do meu dia, meia hora, 20 minutos, 2 horas, eu não sei. Mas requer que eu fale nesse horário. Eu não falo com ninguém, eu não atendo ninguém, eu não presto atenção nesse celular. É uma programação, é um planejamento, é um esforço da minha parte, é algo que eu estou dedicando a Ele, para que eu possa, então, clamar a Ele e Ele me ouvir, para que eu possa procurar Ele e encontrá-lo. Muitas vezes o pastor ministrou isso domingo passado, muitas vezes nós nos enchemos de tantas coisas que o mundo oferece, coisas boas, lazer, diversão, descanso, família, coisas boas, lícitas, mas eu vou me enchendo com tudo isso e que não, parece que minha alma já é saciada, eu não tenho fome da presença de Deus.
eu preciso me comprometer com Ele. Né? Então, quando eu busco isso, quando eu desejo essa comunhão, quando eu me dedico a Ele, isso é um sinal de que eu estou me comprometendo com Ele. Ele está olhando em mim e fala assim, a minha filha está comprometida comigo. Eu vou entrar naquela sala da casa dela, eu vou entrar na cozinha quando ela está lavando a louça e cozinhando, eu vou derramar da minha presença, eu vou encher aquele coração, eu vou tocar aquela vida, eu vou libertar, eu vou proteger, eu vou fazer. Porque ela está comprometida. O nosso Deus, Ele se compromete com aqueles que têm compromisso com Ele. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais íntimos dEle nós nos tornamos. Quanto mais na presença do Senhor, mais dEle nós vamos pegando. Não é assim? Quando a gente passa muito tempo convivendo com uma pessoa, a gente começa a pegar o jeito dela. Né? Eu já tenho muito do Otávio, né? Não parece, mas eu já tenho muito dele. E ele também já deve ter alguma coisa de mim, se soltou um pouco mais. Né? Eu já aprendi a ficar um pouco, né? Um pouco mais contida. Né? Eu tenho uma característica, as minhas filhas tiram sarro de mim, que quando eu estou perto de alguém que tem sotaque, eu já estou falando igual ela. Se eu ficar meia hora conversando com alguém que tem um sotaque, eu já pego. Né? Eu falo assim, eles me mandarem para fora do país, um mês eu vou voltar falando inglês facinho, é só eles me enviarem. Né? Então, preste atenção, a gente é o resultado das pessoas que a gente convive, do resultado das pessoas que a gente mais convive. Você quer ser parecido com Deus? Passe mais tempo com Ele. Você quer ter mais da sua essência, mais do seu caráter? Passe mais tempo com Ele. E o meio que nós temos para isso, né? Eu já falei aqui, de estar junto, de ter comunhão, é ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra, adorando ao seu nome, orando, colocando a nossa fé em oração. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido também muito algo, que Deus, Ele não vai se manifestar onde a atmosfera, o ambiente, ou eu posso melhorar essa frase, onde o coração não o reverencia. Ele não vai manifestar, Ele está em todo lugar, em todo tempo. Ele é onisciente e onipresente e onipotente. Mas a presença manifesta dEle, embora Ele seja onipresente, a presença manifesta dEle muitas vezes não vem, porque o local não há temor, não há reverência. Porque muitas vezes o meu coração não o reverencia e o adora como Ele merece. Né? Nós temos que entender isso. O lugar onde Ele não é honrado, onde Ele não é estimado, onde Ele não é respeitado, onde Ele não é temido, Ele não se aproxima, Ele não se revela. Quem aqui já foi num lugar ou esteve perto de alguém que você não se sentiu bem? Nós já. Às vezes a gente entra num lugar, a gente tem vontade de sair de lá correndo, porque é um ambiente esquisito, um ambiente ruim. Você não foi, às vezes, bem recepcionado. Ou você, por algum motivo. Se nós, que somos humanos imperfeitos e pecadores, nós não conseguimos permanecer num local assim, o que dirá Deus que é santo? O que dirá Deus que é perfeito e poderoso? Onde Ele não é honrado, onde Ele não é estimado, Ele não manifesta a sua presença. Então, há muitos versículos na palavra que fala sobre o temor do Senhor. Né? Em Provérbios, ele fala isso, né? Que o temor do Senhor, o temor ao Senhor, é o princípio de ser sábio. Se você quer ser um homem ou uma mulher sábio, aprenda o que é temer a Deus. Né? E temer a Deus não é ter medo da sua presença, mas é ter respeito, é estimar, é honrar, é ter em autoestima, é venerar, é se portar respeitosamente, é ter um tremendo respeito por Ele, pela sua presença, pelos seus mandamentos e pelos seus desejos. Você conhece os mandamentos de Deus? Você conhece o que agrada, o que desagrada a Deus? Eu estava aqui orando ali sentada, né?
A Gabi, a hora que sentiu o cheiro do café, tem umas cafezeiras aqui, né? Os cafezeiros e as cafezeiras. Ela já foi lá, buscou um café. E antes dela tomar, ela trouxe para mim. Ela estava me honrando, né? Como uma líder, como uma pastora, como uma amiga. Isso é honra. O que eu tenho feito para demonstrar honra ao meu Deus? A minha forma de se portar, a minha forma de viver, a minha forma de se relacionar com as pessoas, honra a Deus? Eu tenho honrado os seus mandamentos, eu tenho honrado os seus ensinos, eu tenho praticado o que a Bíblia diz. Agora eu quero mudar a pergunta, eu fiz essa pergunta para mim. A quem eu tenho venerado? A quem você tem venerado, adorado? Ah, eu não adoro ninguém, eu não tenho santo na minha casa, eu não tenho imagem. Isso é tranquilo para nós hoje. Hoje é bem tranquilo para nós isso. Mas você tem venerado os seus filhos? Você tem venerado o seu parceiro, a sua esposa, o seu esposo? Você tem venerado o seu trabalho, a sua empresa, o seu dinheiro? Eu fiz essa pergunta para mim. Você tem venerado o seu pet? Nós temos uma cachorrinha, e quem tem sabe como que é. Eu falo que eu virei o que eu mais temia. Aquelas cachorreiras que quer estar com o cachorro o tempo todo. E eu estava orando e escrevendo isso aqui. E eu fui fazendo essa análise. Eu tenho venerado as minhas filhas. Eu tenho venerado o meu cônjuge. Eu tenho venerado a minha casa. Quem aí venera a casa? Que depois que limpa não pode vir ninguém, entrar, pisar, sujar. Que não chama para não fazer bagunça. Não chama, não convida as pessoas para não bagunçar a casa. O carro, tem pessoas que veneram o carro. Tem pessoas que passam horas limpando, lustrando, arrumando o carro, investindo dinheiro no carro. Nós temos que cuidar do que é nosso, com certeza. Isso se chama boa administração, boa mordomia. Mas até que ponto isso está passando dos limites? Com a sua casa, com o seu carro, com o seu trabalho, com o seu namorado, com a sua namorada, com os seus filhos. É fácil demais nós venerarmos os filhos. Nós precisamos buscar no Senhor isso. Se nós temos dado honra a coisas ou a pessoas que nós deveríamos dar a Deus somente. Um dos mandamentos é esse, adorar a Deus, somente a Deus. Mas a palavra diz assim lá em Isaías, olha o que o profeta está dizendo, da parte de Deus. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras ensinadas por homens. Deus, Ele conhece o meu coração e o seu. Ele sabe quando nós estamos falando só da boca para fora. Quando eu canto e levanto as mãos, mas quando eu não vivo aquilo que eu canto, aquilo que eu expresso com o meu corpo. Que é só algo da boca para fora. E o terceiro e último recado de Deus, para que Ele possa manifestar a sua presença no nosso meio. Ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se afastar dos maus caminhos. Quando nós buscamos a Deus de verdade, de forma intencional, é uma consequência eu me converter dos meus maus caminhos. É uma consequência eu abrir mão de certas coisas que antes eu achava que estava tudo bem. Quanto mais eu ando com Deus, mais eu quero estar sendo forjada segundo o seu caráter. E aí eu começo a perceber pelo Espírito Santo que algumas coisas não convêm mais a mim. Algumas coisas não podem mais fazer parte da minha vida, do meu estilo de vida. Então, quanto mais eu conheço dos caminhos do Senhor, eu posso discernir o que me afasta ou o que me aproxima dele. Se eu mantenho em fé, eu me manter em fé é uma consequência, a submissão e a busca pela face de Deus. Então, irmãos, quando eu estou mais perto de Deus, eu consigo discernir que algumas coisas, algumas pessoas, alguns caminhos, eles devem ser afastados da minha vida, dos meus pés. Os meus pés devem se afastar desses caminhos. Então, quando eu começo a entender isso e a identificar os maus caminhos, aquilo que desagrada o coração de Deus, é um sinal que eu estou amadurecendo nesse relacionamento.
né? Eu vou fazer com o pastor já 23 anos de casado. Nessa trajetória longa aí, ele já sabe o que me desagrada. Eu já sei o que desagrado. E se eu quero viver bem, se eu quero manter um bom relacionamento, eu procurei, então, assim como ele, ir afastando daquilo que o desagradava. Aí procurando a fazer aquilo que permitia que nós convivêssemos bem. Você tem se afastado dos caminhos do Senhor? Eu e você sabemos já aquilo que desagrada o coração dele, sim ou não? Nós sabemos o que entristece o Espírito Santo, sim ou não? Nós precisamos, então, se afastar desses maus caminhos. É o recado também que nós temos lá em 1 Tessalonicenses. Afastem-se de toda forma de mal. Então, é abandonar as velhas práticas, né? É viver em novidade de vida. É viver as boas novas do Senhor. Quando nós largamos tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos impede, né, de estar agradando o coração dEle, é uma forma que eu estou dizendo assim, olha, eu me dedico ao Senhor. Eu me importo com o Senhor. E eu quero honrar o Senhor com a minha vida. Então, se converter dos maus caminhos é se afastar e se alinhar, se afastar dos maus caminhos e se alinhar aos caminhos do Senhor. Então, quando eu faço isso, quando eu escolho isso, a permanência de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, ela é certa. E aí, então, eu tenho a cobertura de Deus e eu posso seguir em frente, ouvindo a sua voz. Ele é que cura e Ele é que nos liberta, né? A palavra de Deus diz que Ele é fiel. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir sobre a nossa vida. Né? Ele é um Deus que age de acordo com a nossa fé. Ele é um Deus que age no povo, que coloca o seu joelho no chão, que clama a Ele, que se humilha e que se afasta dos maus caminhos. Onde Deus habita, onde a presença dEle é manifesta, a cura se estabelece, a libertação acontece. Essa noite, estava até compartilhando com a Gabi, eu tive uma noite, assim, uma luta meio que a noite inteira. Uma luta porque eu entendi de manhã, quando eu acordei de madrugada, quando eu acordei e fui orar, que essa palavra precisava chegar aos corações, que essa palavra precisava chegar a você que está nos ouvindo de casa, que essa palavra precisa chegar em alguém que vai ouvir essa palavra depois. Porque onde a presença de Deus é manifesta, não tem lugar para a doença, não tem lugar para as prisões do vício, para as prisões da alma. Muito dos males, além da morte pelo vírus, além das sequelas físicas, têm sido as sequelas emocionais. Pessoas, homens e mulheres que estão aprisionados emocionalmente. Homens e mulheres que estão perturbados nas suas emoções. Por isso nós temos que acatar esse ensino desta manhã e pôr ele dentro do nosso coração e viver, Senhor, pedindo ao Senhor, me ajude a ser humilde e orar. Me ajude a buscar a tua face. Me ajude a se converter dos maus caminhos. Me ajude porque eu quero viver o evangelho que é manifestação do poder da glória de Deus. O evangelho de cura, o evangelho do milagre que Deus diz que está à nossa disposição. Há um versículo, eu não vou saber citar ele da forma correta, porque ele não está aqui na minha anotação, mas veio agora ao meu coração. Que diz que os filhos, a terra, eles anseiam pela manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos o povo que se chama pelo seu nome. Nós temos que levar esperança, cura e libertação. Mas precisa começar em nós. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Eu preciso primeiro viver a cura, eu preciso primeiro experimentar o milagre, eu preciso primeiro experimentar a libertação da minha alma, para que eu possa manifestar isso lá fora. Estamos já indo para o final, mas a palavra de Deus ainda em Salmo, eu quero declarar essa palavra junto com você. Por favor, leia junto comigo agora, Salmo 33, versículo 12. Vamos juntos? Como é feliz
A nação que tem o Senhor como Deus. O povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Nós somos o povo que Ele escolheu para pertencer. A nossa nação vai ser curada através da minha vida e da sua vida. Nós nos identificamos, somos nação brasileira, sim ou não? Tem algum estrangeiro aqui? Se tiver, vai representar a nação que é. Nós somos brasileiros, nós somos aqueles que Deus escolheu. E nós somos o povo escolhido dele. E o povo que tem, né, Deus como seu líder e faz essa escolha. O povo que age segundo essa escolha vai colher os frutos, vai colher as bênçãos. Talvez, eu não sei qual que é a porcentagem de cristãos hoje, não busquei esse número. Mas nós sabemos que mais ou menos no mundo há uns 7 bilhões de pessoas. É isso, né? E eu não sei qual é a porcentagem agora de cristãos. Não sei se alguém tem esse número agora aí. Mas vamos dizer assim, ainda que somos a minoria, eu e você temos um Deus que é o general, que é o Deus todo-poderoso que está à frente. E se eu e você nos posicionamos dessa forma, nos identificando como nação, nós vamos, então, ser uma nação feliz, uma nação abençoada, porque nós somos a parte que representa esta nação. Amém? Estamos juntos? Estamos juntos nesta batalha? E 1 Pedro 2:9, um versículo que vocês também conhecem muito bem, que eu só quero lembrar e trazer fresco isso no seu coração. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos eleitos, somos nação santa, somos aqueles que representamos o próprio sacerdócio de Jesus na terra. Somos os embaixadores de Cristo. Para quê? Para termos um título, para colocarmos num pedestal, para termos um nome famoso, de forma alguma. Mas para nós anunciarmos as grandezas daquele que nos tirou das trevas. Você consegue entender isso? Da onde Deus te tirou? Deus nos tirou das trevas. Deus me tirou de um lamaçal. Deus me tirou de uma vida sem propósito. E me deu um nome. E me deu uma identidade. E Ele diz, você é minha eleita. Você é nação santa. Eu quero declarar Nicolas, Érica, Bruna, Ana. Até esqueci, o Eurico. E todos que aqui estão, vocês foram eleitos. Antes de vocês dois serem formados no ventre da mãe de vocês, Deus já tinha separado vocês. E já tinha declarado que vocês seriam sacerdócio real. Um lugar que é de princesa e de príncipe. Se o Pai, o nosso Deus, é o Rei das nações, o Rei dos reis, só cabe a mim como filha ser uma princesa, sim ou não? Eu sou uma princesa, né, Ana? Sou filha, você é um príncipe. Você foi eleito para anunciar esse sacerdócio, essa maravilhosa luz. Os salvos em Cristo, que somos nós, fazemos parte do povo que se chama pelo seu nome. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a fazer parte dessa nação poderosa, contra quem as portas do inferno não vão prevalecer. Né? Como povo santo, nós vamos nos levantar, nós vamos nos esforçar, adorando, orando, para que Deus possa operar ainda mais sinais e maravilhas no nosso meio. Amém, irmãos? Eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero fazer uma oração, eu sei que talvez vocês já fizeram isso, mas eu quero orar junto com vocês, uma oração para que vocês repitam. Né? Para que vocês possam, mais uma vez, se lembrar que vocês foram salvos. Senhor, vamos repetir. Nesta manhã, eu te reconheço como o Senhor da minha vida, como o meu Rei, como o meu libertador
E eu tomo posse do sacrifício de Jesus naquela cruz. E eu aceito esse presente, que foi a sua morte, para que eu tivesse vida, e uma vida abundante, uma vida plena, um nome. Eu sei que pelo sacrifício de Jesus, eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. E por mais que as trevas tentam me dizer o contrário sobre a minha cabeça, há uma coroa de vida. Eu tenho vida, vida plena. Sou saudável no corpo, nas minhas emoções, e o meu espírito foi recriado, e eu estou unido contigo nesse propósito de anunciar a sua maravilhosa luz. Eu faço isso em obediência à tua palavra. Eu sou geração eleita. Eu sou sacerdócio real. Sou nação santa. Eu sou povo exclusivo de Deus.